pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Piso Nacional do Magistério. Piso Nacional dos Professores. No ano passado, 2022, produzimos um vídeo falando sobre o reajuste de 33,1% operado no Piso Nacional do Magistério. Naquela ocasião, já havia uma grande discussão, uma celeuma jurídica, a respeito da legalidade desse reajuste por meio de uma portaria interministerial do Ministério da Educação e Cultura. Vamos ver agora o novo reajuste de pouco mais de 14%, operado pelo MEC, também por portaria, que tem gerado polêmica entre a Confederação Nacional dos Municípios, os gestores públicos estaduais e municipais e os servidores que querem que o reajuste seja aplicado. Vamos ver agora. Vamos começar com o posicionamento da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. O que a CNM coloca, né? Qual o seu posicionamento? Primeiro, a Confederação Nacional dos Municípios diz que não há base legal para o reajuste do piso nacional do magistério em 14,95% agora em 2023, o que já era o posicionamento da entidade no ano passado, em 2022, com aqueles 33%, dizendo que esse reajuste trará um impacto anual de 19,4 bilhões apenas aos cofres municipais, sem contar os cofres estaduais, dos estados membros, dos estados federados. Nesse sentido, coloca que é não só ilegal, como trará esse prejuízo aos entes. O movimento municipalista, que é da CNM, que é liderado pela CNM, argumenta que há um vácuo legislativo e que esse vácuo legislativo coloca em risco a segurança jurídica na aplicação do reajuste do piso nacional do magistério. Por quê? Porque baseia-se em critérios que remetem à Lei Federal 11.494 de 2007, que era o antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, expressamente revogado pela Lei 14.113 de 2020, que regulamenta o novo Fundeb. Também que tornou-se um grande entrave para a gestão da educação, de modo geral, no país, na medida em que a atualização é baseada no valor mínimo por aluno definido nacionalmente, que tem sido sempre superior ao crescimento da própria receita do fundo, no caso do Fundeb, pressionando o crescimento da folha de pagamento dos professores, de modo geral. E aí, eles trazem também um argumento de que entre 2009 e 2023, a receita do Fundeb aumentou 255,9% e o reajuste do piso do magistério foi de 365,3%, o que demonstraria um descompasso entre o aumento do fundo e o piso estabelecido anualmente. A CNM também trouxe que realizou uma pesquisa no ano de 2022 com cerca de 4.016 municípios. Cerca de 3.000 municípios pesquisados deram reajuste ao magistério público, sendo que desses 1.721 concederam percentuais diferentes do anunciado pelo governo federal, o que mostra que a medida que foi divulgada pelo MEC não teria repercutido entre todos os entes municipais. E também, de acordo com os municípios consultados, somente 31,1% reajustaram naquele patamar de 33,24%, definido no ano passado pelo MEC. E aí o posicionamento é de
prudência aos gestores para que então não sofram problemas futuros com as suas contas e na análise de contas pelos tribunais de contas estaduais e também com relação ao grande patamar que seria esse reajuste. Agora vamos ver o posicionamento do MEC. O Ministério da Educação e Cultura, por sua vez, salienta que, evidentemente, o reajuste é algo importante, que deve ser realizado anualmente, porque tem previsão constitucional, porque tem previsão na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, colocando que, primeiro, esse reajuste é para aqueles profissionais que exercem uma jornada de trabalho, uma jornada laboral de no máximo 40 horas. Então, normalmente, 20 a 40 horas. Quem excede as 40 horas, o que é possível, se a pessoa trabalha, se o profissional exerce as suas funções em mais de um turno, manhã, tarde e noite, por exemplo, equivalerá a 60 horas, a 40 horas, a 55 horas, enfim. E esse excedente, ele não entra no reajuste. Então, no máximo de 40 horas laborais semanais. Como é que é feito o cálculo? Tá? O que é importante? O cálculo para o estabelecimento do reajuste do piso nacional, ele leva em conta a base na comparação do valor aluno-ano, então, valor ano, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, dos 2 últimos anos. Nesse caso, 2021 e 2022. O valor aluno-ano é o valor mínimo estabelecido para repasse do Fundeb, para cada matrícula de estudante na educação básica por ano. E aí, o repasse do Fundeb envolve recursos provenientes da arrecadação de estados e municípios da União, quando houver necessidade de complementação financeira. Esse ponto é de extrema relevância, e vocês vão entender mais adiante. Por quê? Qual é a base legal que o MEC utiliza para esse reajuste por meio da portaria interministerial de portaria? Tá? Primeiro, a previsão constitucional do reajuste, a previsão na LDB. Segundo, há um parecer da Advocacia Geral da União, de número 00400 023 138/2009-11, é um parecer antigo já, que estabelece, a partir desse parecer, a legalidade, ou, melhor dizendo, coloca que não é ilegal o reajuste por meio desse tipo, dessa espécie de ato normativo que é uma portaria. E aí, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a CNTE, por exemplo, reitera que a Lei 11.738 e esse parecer da AGU continuam válidos para atualizar o piso do magistério. Mais do que isso, terceiro ponto, há uma ação direta de inconstitucionalidade que tramitou no Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento foi em 2021, já com a alteração da lei do novo Fundeb, que estabeleceu o entendimento de legalidade desse reajuste por meio dessa espécie de ato normativo. Novamente, de portaria. Por quê? Não se está estabelecendo o que tem que ser pago. Porque o que tem que ser pago é o piso. Tem a lei do piso, tem o Fundeb. E aí houve essa alteração em 2020. O que se está estabelecendo é um reajuste, uma revisão anual, com base nesses critérios. Valor
aluno ano. Então, tem o critério e aí haverá o patamar, que é o índice de reajuste. Nesse caso, 14,94%, ou mais precisamente, 14,945%, com o restante da casa decimal. Vejam que há uma validade ainda de como deve ser estabelecido o reajuste. Tem o parecer da AGU, que há muito é utilizado também como base doutrinária e legal, e mais, decisão do STF validando a forma de reajuste por meio de portaria. Nesse caso, nós devemos colocar novamente o que lá naquele vídeo de 2022 que você pode ter acesso aqui e que foi bastante acessado, acredito que as pessoas conseguiram tirar as suas dúvidas naquela ocasião. Temos aqui a ementa, tá, dessa ADI, a 4848 do STF. Nesse sentido, vamos ver então a ementa, que já naquele vídeo que nós acabamos de mencionar, trazíamos, né, trouxemos para esclarecer um pouco melhor. Nessa ementa da ADI 4848, lá do STF, estabelece o quê? Primeiro, o objeto da ação. Qual era o objeto da ação? O artigo 5º, parágrafo único, prevendo a atualização do piso nacional, isso das 11.738 de 2008, do magistério da educação básica, calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Lembrando que há diferença de valores para o aluno da zona rural. Por quê? Por que há essa diferença? Há essa diferença porque as distâncias são maiores, muitas vezes o número de alunos também é menor e aí tem que ser feito um cálculo proporcional e equivalente, principalmente porque o acesso na zona urbana é mais facilitado do que na zona rural. Continuando, objeto diverso do apreciado daí numa outra ADI, em que foram questionados outros artigos da mesma lei e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso nacional salarial, né, salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Nessa ação, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional, ou seja, já foi decidido na 4167 sobre o piso. Ok, não se discute o piso. O que se está discutindo é a atualização monetária, a atualização desse reajuste, o caso do reajuste, né, do piso. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso, ou seja, há o piso. Por essa razão, não há necessidade de lei específica para aumento do reajuste, para o reajuste. Não, feito por um outro ato normativo. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação nacionalmente aplicáveis objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos lá no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal. Aí você vê o que consta no artigo 3º, inciso 3. Ausente de violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. E aí, no caso da 11738, prevê a complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso. Compatibilidade com os princípios orçamentários. Mais uma compatibilidade. E aí, entre outros pontos, a tese que foi fixada, guardem bem e vocês verão aqui na tela. É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. É constitucional. Não se discute. É constitucional. Até que sobrevenha uma alteração legislativa estabelecendo uma outra forma de reajuste, é constitucional o reajuste por meio de portaria, por exemplo.
essa discussão, ela é válida, ela é salutar, tudo certo. Mas nós não podemos inviabilizar o reajuste para os servidores públicos, no caso, para os professores e professoras, em razão de uma discussão que, por enquanto, ela não teria nem razão de ser. Agora, se houvesse uma alteração, aí poderíamos discutir, mas por enquanto é constitucional. E, nesse sentido, tá? O que se tem de tudo isso? Primeiro, é constitucional a forma de reajuste. É legal. Pode-se discutir se há um vácuo legislativo, porque não está expressamente dito que vai ser por portaria. Pode-se discutir isso. Mas tem base jurídica para dizer que é constitucional e que tem que ser cumprido. Segundo, o que temos aqui não é só uma guerra de entendimentos. E aí eu compreendo o que os gestores falam, gestores públicos, tanto estaduais quanto municipais. A União, abre aspas, faz lei ou estabelece reajuste com o chapéu dos outros, fecha aspas. Por quê? Porque só estabelece o reajuste, mas não questiona, não faz um levantamento de como poderá ser pago isso pelos estados e municípios. Outro ponto que é de suma importância. Essa discussão ficou mais agravada em 2022, em razão daquela alteração que houve em 2020, e aí teve a ADI em 2021 no STF, aparentemente tinha resolvido o caso, só que não foi resolvido. Os entes públicos e aí estados e municípios tiveram 1 ano para fazer um levantamento, para tentar uma adequação, talvez não cumprindo ipsis literis exatamente o reajuste fixado pelo MEC, porém tiveram tempo para adequação, tiveram tempo para um levantamento de dados, para números, e não o fizeram. Novamente, não se pode alegar insegurança jurídica para não fortalecer o direito de terceiros, para cumprir o direito de terceiros, sendo que há base legal e constitucional para isso. Então, para resumo, é possível o reajuste do piso nacional do magistério por meio de portaria, por meio dessa espécie de ato normativo. Base jurisprudencial, ação direta de inconstitucionalidade 4848 do STF. É possível. Tem que se alterar a lei para que então haja uma figura um pouco mais clara. Ok, isso é possível discutir. Mas 2 anos seguidos, com essa orientação de que os gestores não devem fazer, devem ter cautela, a não ser com relação ao seu próprio orçamento, ao orçamento do ente público, no outro ponto, complicado. Esse entendimento ele realmente não está bem sedimentado e é muito falho. Muito falho. Então, é possível o reajuste por meio de portaria, tendo base constitucional, tendo base legal, jurisprudencial. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Te inscreve lá no Descomplica Direito 01. Descomplica Direito 01 no YouTube. Nossa marcação lá. Deixa o teu like, comenta, compartilha. É de extrema relevância a tua participação. Também nos siga aí no Instagram, @descomplicadireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. E também se inscreva lá no canal do Telegram do Descomplica Direito, cuja descrição está aqui no vídeo, mais abaixo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.